Olá, pessoal! Hoje o assunto é sobre os parâmetros curriculares nacionais. Então, na educação infantil, a geografia, ela pode ampliar na criança o desenvolvimento das noções de representação e orientação de lugar, paisagem, lateralidade, espaço e tempo. Isso significa que é possível potencializar o aprendizado com estratégias de ensino que possam ajudá-los no desenvolvimento cognitivo, cultural e social ao longo da vida, certo? Por sua vez, os parâmetros curriculares nacionais de 2001 deixam claro que o estudo de geografia possibilita aos alunos a compreensão de sua posição no conjunto das relações da sociedade com a natureza e por que suas ações individuais e coletivas em relação aos valores humanos ou à natureza têm aí consequência tanto quanto para a sociedade e permite conhecer e compreender então as diferentes relações que são estabelecidas na construção do espaço geográfico no qual se encontram inseridas, tanto aí em nível local como mundial, certo? Nessa maneira, então, o estudo da geografia, ele torna-se muito importante por proporcionar aí às crianças, em seu nível de conhecimento, o estabelecimento de relações entre o lugar em que vive e outros lugares e apresentar aí as suas próprias concepções sobre a natureza e a sociedade. Então, a criança, no ensino sistematizado, ela deve entender e deve também compreender que o espaço em que ela está e o que irá aprender nele. Portanto, cabe aí ao professor promover atividades diversificadas com fundamentação pedagógica para o desenvolvimento das noções espaciais de geografia na educação infantil. Então, buscar na geografia escolar elementos para discutir o que ensinar em natureza e também em sociedade, como parte daquilo que se pode construir em conhecimento de mundo. E exige, claro, uma tomada de posição sobre a diferença entre ensinar o espaço vivido e efetivamente criar condições para que as crianças possam construir aí o espaço geográfico, ok? E, claro que dessa forma, o ensino da geografia não pode partir da releitura do ambiente vivido, mas de uma construção cotidiana em que inclui a comunidade escolar e familiar, envolvida no desenvolvimento da criança. O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil de 1998, que trata da natureza e sociedade, ou seja, o ensino de geografia para a primeira infância, estabelece aí alguns objetivos e os seus conteúdos a serem desenvolvidos de acordo com a faixa etária. Certo, pessoal? E dentro desses objetivos estão explorar o ambiente para que se possa relacionar aí com as pessoas, estabelecer um contato com animais pequenos, com plantas e também com objetos diversos, manifestando curiosidade, manifestando interesse, interessar-se e demonstrar também curiosidade pelo mundo social e natural, formulando as perguntas, imaginando soluções para compreendê-lo, manifestando, claro, as suas opiniões próprias sobre os acontecimentos, buscando ali informações e confrontando com as suas ideias. Estabelecer essas relações entre o modo de vida característico de um grupo social e de outros grupos também, e estabelecer relações entre o meio ambiente e as formas de vida que ali se estabelecem, valorizando, claro, a sua importância para a preservação das espécies, e para também, olha lá, a qualidade de vida humana. E, diante de tudo isso, então, os conteúdos indicados no referencial curricular, eles devem ser, na verdade, organizados e definidos em função das diferentes realidades e necessidades dos alunos, para, assim, promover aí um conhecimento, realmente significativo, ok? E para as crianças de 0 a 3 anos, o trabalho ele acontece inserido e integrado a seu cotidiano, destacando aí ideias relacionadas aos objetivos estabelecidos
e que podem, claro, estar presentes nos mais variados contextos da rotina infantil, por exemplo. E nós temos aqui a questão também da participação em atividades que envolvam a histórias, que digam respeito aí às tradições culturais de sua comunidade e de outros grupos. A questão da exploração de diferentes objetos é um outro exemplo, que é as suas propriedades, os seus processos de transformação. Nós temos contato com os pequenos animais e também com as plantas e o conhecimento do próprio corpo, né, por meio do uso e também da exploração de suas habilidades físicas, suas habilidades motoras e, claro, habilidades perceptivas. Então, para as crianças de 4 a 6 anos, o conteúdo pode ser dividido em blocos denominados organização dos grupos e o seu modo de ser, viver e trabalhar, os lugares e as suas paisagens, os objetos e também os processos de informação. Também entra nessa questão os seres vivos, né? E os fenômenos da natureza. Ok, pessoal? Bom, a questão da ideia aí de traçar caminhos seguros, visualizar um ambiente em que se vive, conviver em harmonia com a natureza e os seres humanos, entre outros aspectos. Ok? Por hoje é só, pessoal. Até mais!